Os relatos da arte podem começar a ser contados a partir de um período histórico em que a França era comandada por Napoleão Bonaparte, um líder francês que promoveu mudanças políticas no mundo inteiro durante o século XVIII. Mas essas mudanças aconteciam através de guerras, e no período em que ele se manteve no poder, havia muita rivalidade. Ele iniciou seu governo absolutista a partir de um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, mas só conseguiu consolidar o Império Napoleônico no ano de 1804. Pouco tempo depois, em 21 de novembro de 1806, ele decretaria um tratado que deveria ser cumprido por todos os países que se declaravam como aliados da França. O tratado ficou conhecido como Bloqueio Continental, onde o Napoleão exigia que nenhuma nação na Europa tivesse relações comerciais com o Reino Unido, que na época era comandado pelo rei George III da Casa Hanover. O objetivo de Napoleão era segregar os navios comerciais e impedir as relações econômicas do Reino Unido com todos os países que eram aliados da França. Dessa forma, a estratégia dele prejudicaria a economia britânica e ampliaria os mercados consumidores da França. Como consequência direta do bloqueio continental, é possível visualizar por volta do ano de 1808 o momento em que a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro fugindo das tropas napoleônicas. E essa transferência aconteceu em função de uma invasão que ocorreu em Lisboa por tropas francesas. De acordo com o que é descrito pelos historiadores, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, não acatou o bloqueio continental, porque durante o século XVIII as relações diplomáticas entre Portugal e o Reino Unido eram bastante sólidas. Portanto, ao aceitar o bloqueio continental francês, mas em contrapartida continuar mantendo relações comerciais com a Inglaterra, o Dom João VI se encontrava numa saia justa. E a consequência desse conflito foi a invasão de Lisboa, que ocasionou na transferência da corte portuguesa para o território colonial. O príncipe regente de Portugal, Dom João VI, fez um acordo com o Reino Unido, aceitando uma escolta inglesa para que a família real se deslocasse até o Brasil. Além disso, o acordo garantiu também que o Reino Unido utilizaria as suas próprias forças militares para expulsar as tropas francesas do território português. Em troca desses favores, o Dom João VI, ao transferir a capital do Reino de Portugal para o Rio de Janeiro, deveria estabelecer um conjunto de tratados econômicos que abririam os portos às nações do mundo, além de oferecer taxas alfandegárias menores aos produtos ingleses. Em novembro de 1807, cerca de 15 mil súditos da coroa portuguesa navegaram pelo Oceano Atlântico rumo ao território colonial. Fizeram a sua primeira parada em Salvador, no dia 18 de janeiro de 1808, e em seguida finalizaram a transferência no dia 8 de março desse mesmo ano, aportando no Rio de Janeiro. Entre os anos de 1808 e 1821, o Brasil se tornou o centro administrativo do governo português, e o território que antes era uma vasta colônia de exploração portuguesa passou a ser intitulado como Reino Unido de Portugal. Mas essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Após alguns anos investindo na estruturação do panorama brasileiro através de instituições como o Jardim Botânico e o Banco do Brasil, por exemplo, chegou a vez de uma instituição de ensino superior de ciências, artes e ofícios, um projeto de desenvolvimento exclusivo do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas uma grande mudança no contexto político das grandes nações que comandavam o mundo naquela época foi essencial para reestabelecer as relações culturais entre os reinos de Portugal e da França. O grande acontecimento que redefiniu o cenário político do mundo nessa época foi a deposição de Napoleão Bonaparte em junho de 1815, na Batalha de Waterloo, onde ele e as suas tropas francesas foram derrotados pelas tropas britânicas do rei George III, que uniram forças com as tropas prussianas do rei Friedrich Wilhelm III.
Com esse acontecimento, a dinastia Bourbon, que vigorava antes do Napoleão Bonaparte tomar o poder, voltou para o comando da França e trouxe o rei Luís XVIII ao trono. A partir desses acontecimentos, as relações diplomáticas, comerciais e principalmente as relações culturais puderam ser retomadas entre a França e Portugal. O governo de Luís XVIII ficou conhecido pela historiografia como uma fase de repressão às oposições e um forte combate aos ideais revolucionários que abalaram o sistema monárquico durante a Revolução Francesa. Com o objetivo de concretizar o fim da Era Napoleônica, uma articulação política foi feita na Áustria em setembro de 1814 e em junho de 1815, onde as principais autoridades monárquicas e embaixadores do século XVIII se reuniram para reorganizar os territórios da Europa, que foram modificados pela influência de Napoleão Bonaparte enquanto ele era comandante da França. As primeiras discussões, que ficaram conhecidas como Congresso de Viena, começaram a ser feitas antes mesmo da Batalha de Waterloo, onde o Napoleão Bonaparte foi derrotado e exilado definitivamente para a ilha de Santa Helena, no sul do Oceano Atlântico.